Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Boa noite. Nosso entrevistado é Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Professor, boa noite, muito obrigada por estar aqui. A sucessão de denúncias de corrupção no governo já derrubaram 6 ministros em menos de um ano do governo Dilma. E o nosso assunto é ética na política. Professor, a presidente Dilma, no dia da posse, disse que o governo dela não teria compromisso com o erro, com o desvio e com o mal feito. Já caíram 6 ministros, mais uma denúncia importante envolvendo o outro. A presidente Dilma está cumprindo o que prometeu? Digamos que foi uma promessa imprudente, né? Sabendo o material humano do qual é composta a nossa política, ela talvez tenha, digamos, tido uma confiança excessiva na sua liderança e na sua condição. Porque, na verdade, para governar no sistema presidencialista brasileiro é necessário a famosa base aliada, né? E nós temos a eleição federal, nós temos o Executivo tem uma pauta nacional, o Congresso tem uma pauta regional. E os oligarcas regionais precisam levar recursos para suas regiões. E aí vem a faca no pescoço do presidente ou da presidente e, efetivamente, o famoso toma lá da cá, que a presidente diz que não existe, mas existe. Agora, é curioso o seguinte, os próprios ministros que caíram, quando eles se sentem obrigados a pedir demissão, eles saem dizendo que foi pressão da imprensa ou mesmo essas denúncias são instrumento de adversários políticos para enfraquecê-los e derrubá-los. Como é que o senhor vê isso? Isso é combate à corrupção de fato que existe com essas denúncias feitas pela imprensa ou é a politização da corrupção? Olha, seria impossível que a imprensa fosse isenta em termos políticos, porque a atividade humana é toda ela política. Mas, por outro lado, as denúncias que tem visto a lume, né, elas são denúncias fortemente fundamentadas em fatos, né, e para quebrar a pressão lógica desses fatos seria necessário outros fatos, não é? Agora, o que nós assistimos no caso, o último caso, que foi o mais tragicômico, podemos dizer assim, né? Uma sucessão de inverdades, né? Nunca conheci essa pessoa, nunca andei no jatinho, nunca fiz isso e no dia seguinte vinha a prova, né? Então, esse é um ponto fundamental, quer dizer, a imprensa cumpre hoje o seu papel, o Ministério Público cumpre hoje o seu papel e cabe, então, aos políticos pensar um pouco mais, né, no bem público e não tanto no seu bem partidário pessoal. Agora, essas instituições, o senhor citou algumas que existem para a fiscalização e para o combate à corrupção, elas funcionam no Brasil ou elas existem mais para inglês ver? Eu falo mais em termos do que acontece depois, que a impressão que fica é que o que prevalece é uma impunidade, mesmo com queda de ministro, porque para o lugar dele acaba indo gente do mesmo partido, ou seja, não muda muito, muda uma pessoa. Isso você tem razão, mas eu acho que seria um pouco injusto com o Ministério Público estadual, federal, porque eles levam a sério as suas pesquisas, o seu trabalho de denúncia. O problema é que você tem todo um sistema, pense, por exemplo, Maria Lídia, você que conhece melhor do que eu esse aspecto, nesse sistema que não existe no mundo, né, do privilégio de foro para políticos, né? Isso é um desafio gritante à Constituição Federal, né? Ao regime político que é republicano, à ideia de democracia, e eu não sei como pessoas que lutaram a vida inteira pela democracia, pela república, assumem esse tipo de defesa desse regime. Agora, esses escândalos que se sucedem com essas denúncias que envolvem tanto dinheiro público, desvio de tanto dinheiro público,
Isso está tendo tanta visibilidade porque aumentou a fiscalização e o combate, ou é porque a corrupção está mais descarada mesmo? Está mais descarada. Veja, é por isso que eu sou muito contrário a esse privilégio de foro. Até a não existência, quando não existia o privilégio de foro, o que acontecia? As pessoas tinham um certo receio. Elas tinham receio do juiz de primeira instância. Né? Hoje elas sabem que a coisa vai para o Supremo Tribunal Federal ou para um Ministério Superior, para um Tribunal Superior, e que lá vai descansar nas gavetas eternas, não é? E, portanto, a impunidade é garantida. A última questão, e o silêncio da sociedade? Porque é escândalo demais em tão pouco tempo. E não há aqueles protestos que já vimos um dia pedindo o resgate da ética na política. O que explica? Olha, eu explicaria de vários modos. Uma delas, por exemplo, é a conversão do Partido dos Trabalhadores, que foi chamado na sua época áurea de UDN de esquerda, para o realismo político. Né? Então, hoje, eles dizem que são iguais aos outros. Infelizmente, eu tenho que ter essa constatação. Eles, hoje, de fato, são iguais. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Uma boa noite a todos.